E aí, pessoal, retornando aí agora para a segunda parte do capítulo 11, né? Continuamos com o mesmo assunto, certo? Função social da linguagem, derivação linguística e a relação entre a linguagem verbal e não verbal. Vamos acompanhar comigo a resolução de mais algumas questões desse capítulo 11. Aí na tela para vocês, a gente vê de cara um memezinho, né, que a gente circula muito dentro das redes sociais, dos aplicativos de comunicação e tudo. Bom, é o tal do bode gaiato, né? Mas que cabelo é esse, Júnior? Vem cá para eu ajeitar aqui, eu não quero filho meu andando que nem malandro, não. Armaria, mãe. Não, pode nem ser boyzinho. Então você vê aqui com muito humor, né? Eles fazem uma brincadeira com relação ao falar regional, né? O falar nordestino, que é bem assim, arraigado de características bem próprias, né? Como qualquer variação linguística de qualquer região, a nossa não seria diferente, é tudo muito, muito próprio, muito regional, né? E a gente vê aí também esse jogo de imagens, né, que é uma montagem bem divertida do que seria esse personagem do bode, né? O bode gaiato, que é aquele bode que na expressão popular o gaiato seria aquele que gosta de brincar, de tirar onda, né? Vamos seguindo aí para ver agora a questão na tela de vocês. Sobre a linguagem dos personagens do texto 8 da página do Facebook Bode Gaiato, avalie as assertivas abaixo. Item 1. O texto verbal, embora escrito, revela a aproximação com a oralidade. A grafia da palavra não evidencia esse aspecto. Com certeza, né? Ele fala aí um não, que é aquele jeito de dizer um não mais arrastado, que é típico daqui da gente, quando está ali de alguma forma sendo surpreendido. Item 2. Os falantes se utilizam de uma linguagem com fortes marcas regionais, como, por exemplo, a escolha da palavra manhinha. Bom, e também, né, a gente consegue perceber que esse item 2 ele é bem regional, né, trazendo aí essa questão do manhinha. Então, o item 1 e 2, aparentemente, né, já apontam aí como verdadeiros, porque o manhinha é bem daqui mesmo, né? Vamos ver aí o item 3. O diálogo entre mãe e filho revela o registro formal da linguagem. Formal? Não, pessoal, não vou nem ler o resto, porque ali não há formalidade, né? E o item 5. Visto que todas as línguas naturais são heterogêneas, ou seja, diferentes, né? Podemos afirmar que a fala de Júnior e sua mãe revelam preconceito linguístico. Bom, dizer que também tem preconceito linguístico fica complicado, né? A gente precisa observar que esse item 5, ele trata de uma questão bem específica, né? Que é quando a gente percebe que há uma falta de respeito com relação às variantes, né? E o item 4, que eu acabei pulando aí, né? O vocábulo boyzinho, formado a partir da palavra inglesa boy, é uma marca linguística típica dos grupos sociais de jovens e adolescentes. Sim, daqui. A gente costuma falar boyzinho e boyzinha, né? Então é bem regional. Logo, pelo que a gente avaliou aí, eu me lembro que os itens 1, 2 e o 4, né? Foram verdadeiros. Vamos conferir a nossa resposta na próxima tela. Letra A. 1, 2 e 4 são verdadeiros. Espero que tenha ficado claro aí para vocês o porquê dessa nossa opção, né? Seguindo aí, só para reforçar, olha só. A gente desconsiderou o 3 porque ele fala que é um registro formal na conversa entre mãe e filho, isso não aconteceu. E o item 5 porque ele fala que é preconceito linguístico. Na verdade, eles poderiam ser vítimas de preconceito, mas como eles estavam conversando ali, não houve preconceito algum. Então, confirmando 1, 2 e 4. Tranquilo? Vamos seguindo aí agora para a próxima questão, que precisará do texto 9. Esse texto 9 é uma resenha crítica sobre as Crônicas de Nárnia. A gente já leu esse texto em outra oportunidade, então vou passar direto para a questão. Se for o caso, a gente volta aqui para algum trechinho dele, tá? Vamos lá. A questão pede o seguinte: analise os fragmentos que seguem e assinale a alternativa em que predomina a linguagem coloquial. Letra A. O que mais um leitor poderia querer de um livro? Veja que ele faz uma pergunta que não traz para a gente nenhum elemento de coloquialidade. É uma pergunta feita de modo bem objetivo, né? Então a gente não vê ali nenhuma marca do que seria coloquial. Vamos ver agora o item B. O B diz o seguinte: mas Lewis não parou por aí. Ao dizer Lewis não parou por aí, né, a gente vê que o emprego do aí, que seria um elemento que dá a ideia de lugar, está trazendo para a gente a noção de que há uma continuidade no que Lewis havia feito, na obra dele, né? Então a gente ainda não tem certeza se vai ser ali o ponto que encerra. Porém, a gente já vê um elemento coloquial, porque essa forma de falar aí, é bem da coloquialidade, né? Mesmo assim, segura o B, vamos ver as outras. Olha o que diz a C.
Desde a Gênese ao Apocalipse, Nárnia vivencia muitos períodos. Então nós temos ali uma linguagem bem objetiva, bem direta, né? Não tem marcas de coloquialidade. O D. Entretanto, há um elemento comum em todos os livros. Aí você vê uma formalidade maior, né? E a E. Todos apresentam características que os tornam originais e clássicos. Também é uma forma formal, né? Direta, bem objetiva de falar. Nós realmente só vemos ali uma coloquialidade no emprego da palavra aí, né? E a expressão por si só não parou por aí, ou seja, continuou. Em vez de dizer continuou, eu digo não parou por aí. Então, confirmando aí, a nossa resposta para essa questão é a letra B de bola. Tranquilo? Bom, próximo texto agora é uma tirinha, né? Nós temos aí dois personagens conversando. Se eu não me engano, são o Franjinha e o Chico Bento, né? E aí a gente encontra o seguinte na fala dele. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí o Chico fala, o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então note que aí houve uma confusão, né? O Chico compreendeu a palavra, a expressão cabeça de gado, como se fosse somente a parte do corpo do animal. É como se o pai do coleguinha dele não tivesse o boi inteiro, só tivesse as cabeças, né? Aí a gente chega no enunciado da questão, que é um pouquinho longo, mas diz o seguinte. No último balão da tirinha de Maurício de Souza, o autor escreveu mais em vez de mas, na tentativa de representar na escrita a forma como a personagem Chico Bento supostamente pronunciaria a conjunção adversativa, né? Então a gente vê aqui na imagem, temos realmente a palavra mas, só que ela foi grafada com i. Então ficou mais, ele está inteirinho, né? Esse mais aqui com i, a gente sabe que ele tem a função, não de conjunção, mas uma função da ideia de quantitativo, né? Então foi empregado aí de maneira incorreta. Vamos seguindo aí, voltando para o enunciado, a gente encontra o seguinte agora. Existem diversas formas e níveis de variação linguística, justamente porque somos influenciados por diversos fatores, tais como região, escolaridade, faixa etária, contexto comunicativo, papel social, etc. Com base nesses pressupostos, assinale a alternativa que representa uma variante linguística característica do falar popular mineiro. Então a gente aí tem que conhecer um pouquinho, né, de cada região, saber um pouquinho como é que essas variantes acontecem. Na letra A a gente conta o seguinte, aquele filho de uma égua só me deixou aperreado. Então a gente vê aí que isso aí é bem regional daqui, né, bem nordestina essa colocação. Filho de uma égua e aperreado é bem daqui do Nordeste. Letra B. Protesto meritíssimo. A testemunha não havia falado da agressão. Então aí você percebe que é uma coisa mais voltada para o aspecto profissional, né? Aqueles jargões profissionais do campo jurídico. É o que a gente vê na letra B. Letra C. Capaz, guri. Só tava de bobeira contigo, bagual. Então a gente vê aí uma expressão que é muito comum no Rio Grande do Sul, né? Lá para baixo, no sul do país. A letra D. Pai, você já chegou, só? Espera aí que eu já estou saindo. Então a gente vê aí realmente uma variante que lembra muito lá o pessoal de Minas Gerais, né? Os mineiros. E a letra E. Aquela mina é firmeza, mano. Aí eu até vibrei o R aí, né? Que é o pessoal lá de São Paulo. Os paulistanos é que usam muito essas expressões. Firmeza, mano. Então a gente só pode chegar a uma conclusão. Que a variação característica lá de Minas Gerais é a letra D, né? Uai, você já chegou, sou? Espera aí que eu já estou saindo, né? Tranquilo? Vamos seguindo aí adiante. Olha só, a gente agora vai ver o texto 11, né? Que é o shot ecológico. Faz a leitura rapidamente aqui com vocês, acompanha aí. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pinga de boa, até pinga da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pinga da boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. E o peixe que é do mar? Poluição comeu. E o verde, onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Então ele faz aí uma menção, né, ao Chico Mendes, que foi durante muito tempo uma pessoa que lutou aí pelos direitos de preservação da natureza. Bom, na telinha de vocês está aí os itens para a gente avaliar. Vamos avaliar comigo, né, fazer a avaliação desses itens aí comigo agora. Olha só. Considerando os aspectos linguísticos presentes no texto 11, analise, né, as afirmações abaixo. Item 1. O texto 11 é predominantemente escrito com variedade regional.
a fim de garantir maior proximidade em relação aos leitores menos escolarizados de todas as regiões do país. Se a gente avaliar o texto, pessoal, de modo geral, né, predominantemente, a gente não encontra as variantes, não. As variações linguísticas não estão aí presentes, né? É um texto que tem uma linguagem bem objetiva, bem direta, bem simples, né? Está mais próximo aí do que a gente poderia chamar de padrão. Bom, então esse item 1 não é um item verdadeiro, né? Pelo menos assim, na proposição que a gente avaliou aí até agora, o item 1 não corresponde. Vamos ver o item 2. Em não posso respirar, o termo grifado assinala uma negação. Vocês veem aí na tela que o não é que está grifado. Então, realmente, não é um advérbio de negação. Diz que é impossível de respirar, é realmente uma negação. Item 2 é verdadeiro. Item 3. No trecho, cadê a flor que estava aqui? A gente percebe que tem o seguinte aí. O termo grifado classifica-se como advérbio de lugar. Aqui. Aqui realmente dá a ideia de lugar. A flor que estava aqui, o lugar onde a flor estava seria o lugar que está sendo mencionado, apontado ali. Então, até então, temos aí os itens 2 e 4, né? Não, os itens 2 e 3, por enquanto. Vamos verificar o 4 e o 5 agora. No 4, em até pinga da boa é difícil de encontrar, o verbo destacado exprime uma ação. Esse verbo é o verbo ser. É difícil de encontrar. Não, pessoal, aqui é um verbo de ligação. Nós não temos uma ação exprimida por esse verbo. E o item 5, no fragmento, e se plantar não nasce, se nascer não dá, a conjunção em destaque tem valor explicativo, que é justamente a segunda conjunção, né? O se ele apareceu 2 vezes. Na verdade, em ambos os casos, a gente tem aí uma questão que é condicional, né? Se plantar, não nasce. Se nascer, não dá. Então, não é explicação, é condição. Logo, a gente chegou à nossa resposta aí, né? A gente está vendo que somente 2 itens são verdadeiros, são os itens 2 e 3, portanto, a letra A é a nossa resposta. Confirmado aí, para a gente bater essa questão 12, né? Vamos seguindo adiante agora para observar a questão 13. Para responder a questão 13, tem esse textinho aí, que é o texto 12, olha só. Concentre sua atenção nas matérias que você tem maior dificuldade. É um enunciado, né? Uma sentença que partiu aí da Folha de São Paulo de 89, né? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui agora no que a questão fala. Considerando que algumas construções típicas da língua falada aparecem em textos escritos, contrariando a gramática normativa, assinale a alternativa que atende à norma padrão escrita. Vamos observar aí o item A. Concentre sua atenção nas matérias do qual você tem maior dificuldade. Bem, pessoal, do qual precisaria que eu tivesse um referente aí masculino singular. Só que o meu sujeito, né, dessa oração, no caso ainda nem o sujeito, né, o termo que o pronome relativo faria referência a ele é o termo matérias. Então aí a gente não tem como associar do qual a matérias, né? Letra B. Concentre sua atenção nas matérias que você tem maior dificuldade. Esse que aí está funcionando mais uma vez como pronome relativo. Só que se eu estou usando ali a forma nas matérias, então eu teria que usar a preposição em. O correto seria concentre sua atenção nas matérias em que você tem maior dificuldade, né? Que em que seria a forma do pronome relativo. Olha a letra C. Concentre sua atenção nas matérias, aí sim, ó, em que você tem maior dificuldade. Então a gente já tem agora uma possível resposta, né? Que seria a nossa letra C. As demais, né, ele traz aqui em que novamente, e ele traz também do que. Então, em nenhum dos dois casos seria possível a gente confirmar a resposta. Até porque, pelo que vejo aqui, né, C e D acabaram saindo iguais. Então, a gente já tem aí uma resposta, né? Nesse caso, nossa resposta é a letra C. Bem como poderia também ser a D, uma vez que elas foram repetidas. Ah, não. Uma observação, né? Na letra D nós temos aqui, ó, a palavra tem com acento circunflexo. O que só é possível quando a gente encontra uma frase que está no plural. Não é o caso da gente aqui. Ficando então com a letra C, confirmadíssimo aí, a letra C é a nossa resposta. Quase que deixava passar, né? O acento é bem discreto, mas foi visto aí, está marcado. Então, letra C é a nossa resposta. Vamos seguindo agora, turma, para a questão 14. Para responder a questão 14, temos que ler um outro texto, né? É o texto 13. Está escrito o seguinte aí, ó. Escreva na lousa a palavra ética. E aí o garoto diz, roubaram o giz, professora. Então a gente vê que a própria conduta, né, de quem roubou o giz já não é ética, o que já contraria aí o pedido da professora. Bom, vamos ver a questão, né?
As charges normalmente se valem da relação dialógica entre a linguagem verbal e a não verbal para compor sua crítica. Ou seja, o verbal, que é o que está escrito, dialoga com o não verbal, que é o desenho, né, a imagem por si só. Tomando por base esse princípio e a análise do texto 13, assinale a alternativa correta. Letra A. O fato de a palavra ética ter no texto 13 uma interpretação ambígua é o que confere humor à charge. Na verdade, turma, não é bem isso, né? A palavra ética ali não está sendo ambígua, não, está sendo bem direta. A gente está vendo ali que a ética seria, no seu sentido mais assim, aplicável, né, do cotidiano, que seria uma conduta respeitosa. Então esse item A está fora do baralho. Vamos ver o B. A fala do menino, né, funciona como uma denúncia à falta de ética nos diversos âmbitos da sociedade. Com certeza essa letra B é a nossa resposta. Porque a gente já até comentou, né, no começo, quando observamos logo de cara a imagem, que o comentário do menino, que era sobre o roubo do giz, já indica uma atitude que não é ética, né? Mesmo assim, vamos entender por que não poderia ser, então, agora C, D e E. Na C eu tenho, o humor da charge é evidenciado unicamente pelo desdém da professora, que se posta de costas para o aluno. Na verdade, ela já estava de costas, né? Ela não se virou de costas. Então, provavelmente o aluno teve alguma conduta e ela pediu para que ele viesse ao quadro falar de ética, né? Que ela pede para que ele diga, escreva a palavra ética. Só que ela já estava com a cara de desdém. Então, muito provavelmente foi alguma coisa que ele fez de errado e a professora já estava ali querendo ensinar algo, né, ao garoto. O fato é que o giz foi roubado, não havia mais ética de forma nenhuma. A letra D. O fato do aluno levantar a caixa de giz, mostrando à professora, funciona como uma confissão de sua culpa no furto do giz. Absolutamente nada a ver, né, pessoal? Não tem relação alguma uma coisa com a outra. A gente percebe ali que não tem como a gente associar uma coisa à outra, né? E a letra E, para a gente finalizar, a charge perpassa secundariamente a ideia de que a escola é a única responsável pela transmissão de valores éticos e morais. Não, necessariamente essa letra E também não pode ser a resposta, pessoal, porque a gente sabe que os valores, né, nós já carregamos de casa para a escola. Né? Pelo menos deveria ser dessa forma. A gente tem que ter valores domésticos, né? Valores que a família traz, e a gente leva isso para dentro da escola. Portanto, a gente só pode ficar aí com a resposta, a letra B, né? Que fala aí sobre essa questão da denúncia do garoto na sua fala ao dizer que o giz foi roubado. Bom, para a gente responder a questão de número 15, temos aí o texto 14, né? Que é essa imagem de uma campanha aí publicitária. Nós temos o seguinte: com a mão na frente e a outra atrás, vai ser difícil sua família rezar por você. Aí logo abaixo, em letras menores, nós encontramos o seguinte: Sinaf, seguros, o seguro que você pode pagar. Então a gente vê que essa empresa, ela oferece assistência funeral. Ela oferece aos seus clientes um suporte, né? Você vai pagando ali, quando você vem a falecer, a empresa faz o seu funeral, tudinho, todo aquele processo que é relativo ao falecimento de uma pessoa. E aí ele brinca, né, com isso, porque ele coloca pra gente o seguinte, ó, com a mão na frente e outra atrás, né, não dá para a família rezar por você, porque para rezar nós habitualmente fazemos isso. Se estivermos com a mão na frente e outra atrás, porque estamos sem dinheiro, precisamos cobrir as nossas vergonhas, então não seria possível fazer a oração. Brincando com isso, a empresa que vende um produto não muito desejado pelos clientes acaba conquistando novos clientes, né? Potencialmente ali compradores do serviço prestado por essa empresa, que é vender assistência funeral. Então eles utilizam um pouco de humor para tentar falar de algo mórbido, né? E o pior é que isso funciona, hein? Bom, seguindo aí, vamos agora para a questão. Na tela de vocês a gente conta o seguinte: o humor no anúncio publicitário, texto 14, foi conferido sobretudo, letra A. Põe aí na tela, por favor. Pela ambiguidade, pois a expressão uma mão na frente e a outra atrás pode admitir mais de uma interpretação. Realmente, né? A gente pode ver que a ideia de ter uma mão na frente e a outra atrás é pensar em literalmente colocar uma mão na frente e outra atrás, e também a ideia de você estar sem dinheiro, que é uma expressão que se utiliza para falar disso, né? Quando você está sem dinheiro, você está com a mão na frente e a outra atrás. Só que o texto pede para a gente falar do humor do anúncio publicitário. Então é bom a gente avaliar tudo, porque é importante lembrar que o humor ele não é somente algo engraçado, não é necessariamente algo engraçado. O humor é uma quebra de expectativa. Então, com calma, a gente vai olhar as 5 para chegar a uma conclusão. Olha o que diz aí a letra B de bola.
Na letra B a gente encontra o seguinte: pela antonímia, ou seja, pela aproximação de sentidos provocada pelo uso das palavras frente e trás. Aí a gente não tem como marcar essa antonímia, né? Porque a gente não vai conseguir entender exatamente qual é o sentido concreto. Só se você levar ao pé da letra, frente do corpo e atrás do corpo, cobrindo lá as vergonhas, como eu falei no início dos comentários. Vamos ver agora o item C, olha só. Pela oposição entre a religiosidade da família e o olhar sarcástico do ator que aparece no anúncio. A gente vê que o ator realmente tem um olhar sarcástico. E a questão da religiosidade, não sei se dá pra gente questionar aí, né? Porque ele fala apenas em rezar. E rezar é um ato quase que universal para quem perdeu um parente. De qualquer forma, vamos seguindo aí, porque a gente não chegou ainda na conclusão da nossa resposta. Letra D. Pela provocação, tendo em vista que, após ler o anúncio, o consumidor passa a sentir-se propenso a adquirir a apólice de seguro. Então, quando a gente encontra essa quebra da expectativa, a gente vê que ela ocorre porque o público-alvo seria os possíveis clientes da empresa, né? E eles ficam realmente pensativos quando vê uma situação dessa, porque quando se diz, se você, quando ele fala assim, como é? Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Pronto. Com a mão na frente e a outra atrás, vai ser difícil sua família rezar por você. Então isso quer dizer o quê? Que se a família estiver endividada para pagar o seu sepultamento, ninguém vai querer rezar por você. Isso leva o cliente a pensar duas vezes, né? Brincadeiras à parte, será que não é interessante eu pagar uma assistência funeral? Então realmente esse item D aí é um forte candidato para essa resposta, né? Vamos ver agora a letra E. Pela ironia, uma vez que deboche daqueles que não podem adquirir um seguro de vida. Na verdade, não é bem um deboche com quem não pode adquirir, mas é um convite, né, um chamamento para quem tem condições. Então aí eu fico mesmo com a letra D, né, confirmando nossa resposta. Aí na tela a letra D de dado, né? A gente vê que tem uma provocação, já que a gente pode ver no anúncio que o consumidor fica meio propenso mesmo, fica inclinado a querer adquirir o produto, né? Tranquilo. Bom, pessoal, com essa questão 15, a gente finaliza mais uma etapa do nosso processo, a parte 2 do capítulo 11, e eu vejo vocês no próximo encontro, já para discutir as questões do capítulo 12. Um abraço em vocês e até a próxima.